Graças à justiça. Se não fosse a decisão do juiz, eu não sei como é que estaria a história hoje. Hoje, o que se visualiza é uma noção de justiça vinculada diretamente a um diálogo. E para você, o que é justiça? A justiça é uma forma de se expressar, né? Uma forma de lidar em questão de acerca de injustiça, né? Ser justo, cumprir as coisas corretas, estar de acordo com a lei. Direito de ir e vir do cidadão. No programa desta semana, que homenageia o Dia da Justiça, vamos mostrar como o Brasil avançou no acesso do cidadão ao judiciário brasileiro. Você vai entender o funcionamento dos poderes, como a justiça foi criada e as histórias de pessoas que foram beneficiadas com decisões judiciais. 3 poderes independentes formam o modelo republicano de governo do nosso país. É na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estão todos eles. De um lado, o Congresso Nacional, representando o Legislativo. Daqui, sai a elaboração das leis, o orçamento do ano e o direcionamento do uso do dinheiro da máquina pública. Do outro, o Executivo, chefiado pela figura do Presidente da República. A missão é fiscalizar a execução das leis, administrar políticas públicas e manter os serviços públicos. E logo à frente o Judiciário Brasileiro, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Um poder, ele oferece controle ao outro, faz com que, mais do que esses poderes, eles sejam independentes, porque cada um tem um direcionamento, uma finalidade, esses 3 poderes, eles podem sim oferecer um controle para a gente não ter o excesso. Se nós sempre olhamos a justiça como um fator de equilíbrio, como um meio termo, nós não podemos deixar isso nas mãos de um determinado poder e somente nesse poder para que um excesso possa ocorrer, porque sim, é do ser humano. O excesso é também do ser humano. Com a Constituição de 1988, o país alcançou seu verdadeiro Estado democrático de direito por meio da construção de uma justiça mais humana, uma democracia deliberativa. Conceito amplo, mas que está presente no imaginário, né, nas representações sociais, né, de ter uma reparação ou de ter aquilo que é devido, aquilo que as pessoas entendem que é justo. Mesmo que as pessoas não conheçam as leis, elas têm um entendimento daquilo que é justo, né, porque aquilo que foi pactuado no âmbito da Constituição Federal, né, existe uma reprodução, uma distribuição social daquela compreensão, né, daquilo que é justo. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Mas dar a cada um aquilo que lhe é devido, inclusive na doutrina aristotélica, de acordo com determinadas virtudes. A sabedoria, a temperança. E para a obra de Aristóteles, um equilíbrio, um meio termo entre uma ação injusta e uma ação justa. Uma justiça que vê e tudo humaniza é a justiça idealizada pela Constituinte de 88, refletida na vida de cada brasileiro. Para a especialista, é essa justiça cidadã que ainda precisa ser consolidada por meio do acesso à informação. É difícil, mas outras nações conseguiram e o Brasil pode universalizar esta realidade. Os primeiros passos já foram dados. Acesso à justiça é a remoção de todos os obstáculos, né, para que a pessoa possa, independentemente da sua condição social, do seu sexo, do seu gênero, da sua raça, da sua sexualidade, da sua orientação sexual, da sua classe social, de que a pessoa possa ter, então, um acesso equânime aos serviços, aos órgãos do sistema de justiça. Esta é a Anne. Ela tem 10 anos e já carrega uma história de vida de emocionar. O choro da mãe hoje é de alívio. Foram anos de luta para controlar a doença da pequena. Ela é portadora de uma síndrome raríssima que compromete a função neurológica. Por conta disso, Anne tem convulsões quase que diariamente. Tudo começou com 4 meses de idade. A mãe amamentava quando viu uma reação diferente. Com 45 dias, ela revirou o olhinho assim para cima, fez assim com as mãozinhas, a gente percebeu que ela estava tendo uma convulsão. É óbvio que a gente entra em negação, fingi que não era comigo, e aí ela fez de novo.
Aí já não dava mais para negar que tinha alguma coisa errada. Aí começa aquela correria, né? Você vai atrás de neurologista, atrás de gastro, atrás de um geneticista para que possa explicar o que está acontecendo. E essa briga por um diagnóstico durou 4 anos. A filha do casal recebeu um diagnóstico errado da doença da Anne. Gastaram muito dinheiro com a compra de remédios e nada adiantava. Procuraram outro especialista e aí conseguiram descobrir o que a filha tinha de verdade. Começou a saga pelo tratamento. Descobriram um medicamento à base de canabidiol, que inclusive é usado por muitas famílias americanas que enfrentam a mesma dificuldade. Não pensaram 2 vezes e compraram. A família travou aí mais um embate. Uma situação muito desconfortável, né? Porque nós sabíamos que o produto era derivado da cannabis, sabíamos que era proibido no Brasil e mesmo assim a gente viu os benefícios para a Anne, então a gente não podia ficar parado. Então a gente começou a importar e já começamos a nos preparar para entrar na justiça, porque nós sabíamos que se a gente chegasse em qualquer órgão público hoje e falasse que a gente estava importando um derivado da maconha para ajudar, salvar a vida da nossa filha, a gente não ia ter um resultado positivo. A gente não podia chegar simplesmente para um juiz e falar, olha, funciona para minha filha, dá para liberar? Não funciona assim. Então a gente procurou a USP, que estuda canabidiol há 35 anos. Foi feito o primeiro estudo com o canabidiol na USP, com resultados positivos. E nós entramos em contato com eles e falamos assim, olha, a questão é essa, a minha filha de 5 anos a gente está usando e eu preciso de um amparo. Eu preciso de uma carta de credibilidade de vocês falando sobre o canabidiol, falando sobre a síndrome da Anne, para que eu possa apresentar à justiça. E foi exatamente isso que eles fizeram. Problemas com a alfândega, impostos e a importação de canabidiol em um país que proíbe por lei o uso da substância. De outro lado, a salvação de uma vida de uma criança frágil, delicada e que lutava por dias menos sofridos. A ação foi muito bem estruturada, né? O advogado fez um detalhamento bastante minucioso da situação e no final, com o relatório médico, o médico falando assim, ó, se isso foi interrompido, essa criança corre risco de vida, o juiz, ao ver esses relatórios, ao ver essa documentação, ele deu o despacho favorável, dizendo que ele não poderia ficar calado diante de tal situação, de tal fato. E aí, em tempo recorde, em 3 dias, a gente ganhou na justiça. Foram várias vitórias, né? Eu acho assim, quando a gente verifica que o juiz ele dá um ganho de causa para uma família em situação como essa, isso no mínimo provoca discussão na sociedade. Existe muito preconceito envolvido em relação à planta, ao uso medicamentoso dessa planta. Então, assim, isso provocou uma movimentação social. Uma menininha que voltou a sorrir, que faz barulhinho, que puxa o cabelo da gente. Então, assim, a gente saiu de uma situação que ela não reagia para nada, que ela dormia 24 horas por dia, dopada de medicamento, não fazia barulho, não se mexia. A gente virava ela na cama para não dar escara. E hoje eu tenho uma menininha com a canela roxa, de tanto que ela, que ela tenta se mexer, e tenta sentar, e cai, e bate a perna na parede, e dá trabalho para colocar dentro do carro, e conversa de madrugada, sabe? A gente gosta de ter trabalho com o filho, nesse sentido, sabe? E isso acabou transformando muito a vida da gente. Olha esse braço aqui apoiado. Tia Alanda, dá certo. Senhora, energizar a tia Alanda. Vamos energizar a tia Alanda. Vamos energizar a tia Alanda. E veja no próximo bloco, entenda como o artigo 92 da Constituição divide os órgãos do Poder Judiciário. Não saia daí que nós voltamos já. O Poder Judiciário é dividido em vários órgãos: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Abaixo dos tribunais superiores vêm os tribunais regionais, que são o de Justiça, o Regional Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar.
O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, é composto por 11 ministros, brasileiros natos e escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. São nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O presidente e o vice do STF são eleitos pelo plenário do tribunal e têm mandato de 2 anos. É dividido em 2 turmas, cada uma com 5 ministros. O STF julga ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, extradição por estado estrangeiro, o presidente da República e o seu vice. O Poder Judiciário e o acesso à justiça, o acesso de quem quer que seja ao Poder Judiciário para trazer os seus conflitos, mostra sim um plano da democracia, porque a pessoa ela se sente ouvida. E a democracia quer dizer exatamente isso, que de forma direta ou de forma indireta, as pessoas, de um modo geral, elas sejam ouvidas e tenham os seus conflitos solucionados. Em 2005, o Poder Judiciário brasileiro passou por uma reforma instituída pela Emenda Constitucional número 45. Com isso, foi criado o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é encarregado de controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos. Além disso, supervisionar o trabalho dos juízes. O relatório Justiça em Números, feito pelo CNJ todos os anos, traz as estatísticas oficiais da Justiça, além de indicadores essenciais de gestão. Para se ter uma ideia, o último estudo mostra que o Judiciário chegou ao final do ano de 2017 com um acervo de 80,1 milhões de processos que precisam de uma solução definitiva. Porém, foi o ano de menor crescimento de estoque desde 2009. Ainda em 2017, cada juiz brasileiro julgou, em média, 1.819 processos, o que equivale a 7,2 casos por dia útil. Esse é o maior índice de produtividade já computado desde 2009. Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem feito um investimento muito grande em participação social, tanto no que diz respeito ao controle social, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, quanto em relação às audiências públicas, que são salutares para que a gente possa fazer uma ampla discussão na sociedade sobre temas que são controversos, sobre temas que ainda não estão bem resolvidos nas representações sociais e que o Poder Judiciário, então, dá uma oportunidade para que as pessoas discutam amplamente, Mesmo com tantos mecanismos de ordem e justiça, muita gente ainda se sente distante do sentimento de igualdade, daquilo que é justo. Existem situações que tornam aquele determinado indivíduo vulnerável frente às próprias leis existentes. Nessa situação da família que precisava dos medicamentos, eles tinham um conflito que não era com base em alguém, seja uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito privado, mas nós estamos dizendo sim de uma pessoa que se envolve num conflito com a própria lei. A justiça mais próxima da sociedade, a solução do problema. Mas sabemos que não é tão fácil assim, E o motivo? A falta de informação. Algumas situações poderiam ser resolvidas mais facilmente, com uma boa conversa. E é por isso que o Judiciário tem apostado em informar e ajudar quando o assunto é ponto final em conflito ou briga. O resultado não poderia ser melhor: diminuir as ações judiciais que são resolvidas com uma conversa. Isso se chama conciliação, que é quando um juiz ou conciliador orienta as partes a chegarem a um acordo. Uma das formas para diminuir o número de conflitos e, consequentemente, os processos na justiça foi a criação de núcleos de conciliação. Hoje nós estamos em uma van que atua na área de conciliação de trânsito, em acidentes de trânsito. A Camila é juíza e trabalha diretamente nesse núcleo. Como que é ajudar essa mediação de conflitos no acidente de trânsito? As partes entram em contato com o Tribunal de Justiça por um 0800. Nós localizamos onde está esse conflito, onde estão essas pessoas interessadas. Sempre conflito sem vítima, porque se tiver vítima, o foco é o atendimento da vítima e não a solução do conflito. Então, a partir daí, nós encaminhamos a van até lá, que vai aparelhada
com um PM, um servidor do tribunal especialista em negociação e mediação. Recebemos as partes dentro da van e as auxiliamos com as nossas ferramentas de comunicação a juntas pensarem numa solução para o caso delas. Uma solução que seja melhor para as duas, uma solução que seja mais rápida, é resolvido na hora. E caso elas cheguem num acordo, mesmo não sendo um processo, mesmo sem ter o custo de um processo ou qualquer demora, é homologado pelo juiz e a partir daí eles têm uma sentença. Isso significa que na hora pode ser encontrada uma solução, porque muitas vezes fica aquela briga, aquela confusão, entra com o processo na justiça, às vezes pode demorar 2, 3 anos, né? Sim, e é extremamente efetivo. No ano passado, por exemplo, dos 2.200 atendimentos, um pouco mais de 2.200 atendimentos que a unidade fez, cerca de metade de fato tiveram o recebimento da van. Porque às vezes tinha veículo oficial envolvido, ou a outra parte não quis esperar. E aí quando a van de fato foi para o local, 88% das vezes as partes chegaram num acordo. Esse acordo significou poupar tempo, poupar energia, não se desgastar e seguir em frente. A partir dali não tem mais conflito, já está tudo bem. Além do judiciário, a própria advocacia vem se desenvolvendo de um jeito diferente também. Os advogados brasileiros eram treinados e instigados e motivados a ir para o contencioso, ir para o litígio, é o que a faculdade nos ensinava. Então a mente do advogado era preparada, digamos, para a guerra. E acho que o sistema OAB, junto com a justiça, num diálogo muito proveitoso, nós conseguimos construir a imagem na cabeça dos profissionais da advocacia e, consequentemente, nas de seus clientes, dos cidadãos, de que a busca por formas alternativas de resolução de conflito é saudável, é conveniente. E veja no próximo bloco, a repórter Renata Teodoro vai contar como você pode recorrer à justiça sem precisar de um advogado. Não saia daí, que o Repórter Justiça volta já. Imagina o nome sujo. Eu acho assim, no meu ponto de vista, assim, difamador. Tudo começou em dezembro do ano passado, quando a Luciana perdeu a carteira de motorista. Mas o que ela não imaginava é que a dor de cabeça e as noites em claro estavam só começando. Eu perdi o sono porque nunca tinha tido meu nome sujo. Sempre prezo em pagar todas as minhas contas corretamente, na data certa. Trabalho para isso. Na época, a primeira coisa que a Luciana fez foi um boletim de ocorrência. Mas o BO não adiantou. Quem achou a CNH passou a usar o documento. E meses depois, ela estava com o nome sujo em todas as operadoras de telefonia. Ver meu nome sujo foi péssimo. E eu descobri quando eu precisei comprar um celular. E vi que meu nome estava sujo, que eu não tinha como comprar o celular. Nem celular, nem cartão de crédito, muito menos empréstimo. As empresas de telefonia foram apenas a raiz do problema. Em maio deste ano, a Luciana descobriu que estava com o nome sujo no banco, em loja de departamento e numa seguradora de crédito. Porque você chegar num lugar e não poder ter crédito é horrível. Você precisar comprar alguma coisa e a pessoa falar que você não pode tirar um cartão porque você está com o nome sujo, é horrível. Para quem sempre esteve com as contas em dia, é um verdadeiro pesadelo. Foi uma corrida contra o tempo para ela tentar resolver o problema. Mas como ela não tinha culpa no cartório, achou que seria fácil provar as fraudes e foi em busca de uma solução. Muitas pessoas acabam recorrendo ao juizado especial para dar mais agilidade ao processo. E foi exatamente isso que a Luciana fez para tentar retirar o mais rápido possível o nome dela do cadastro de proteção ao crédito. Agora, de toda essa história, o que mais chamou a atenção dela foi a assinatura feita pela pessoa que fraudou esses documentos, não é, Lu? Isso mesmo, Renato. Olha só como que é a minha assinatura. E aqui a gente vê que não tem nada a ver com a minha assinatura. Nem treinar, eles treinaram para fazer a fraude. Eu procurei o juizado especial porque assim, eu queria uma celeridade no processo e não ter gastos, né? Com advogado, com custos processuais. E quando eu cheguei lá, eu vi que quem fazia a petição inicial eram os estagiários. Claro que não é desmerecendo, mas
eu tinha que procurar alguém com experiência, né? Que aí eu procurei 2 advogadas, porque, afinal de contas, era o meu nome que estava em jogo. Para o doutor Juliano, a farmacêutica agiu de forma certa, até porque, antes mesmo de recorrer à justiça, ela tentou acordos que não deram certo. O que nós vemos é que o cidadão vai, às vezes, despreparado para uma audiência, ele entra com uma ação judicial sem a necessária instrumentação técnica, seja de argumentos, seja de fundamentos legais, seja de jurisprudência ou mesmo de provas, e acaba que um direito que ele teria, que como executá-lo, como alcançá-lo no judiciário, ele acaba perdendo o acesso a esse direito por conta desse despreparo técnico. A Luciana contratou uma equipe de advogados, mas mesmo assim, a defesa das respectivas empresas insiste em dizer até hoje que houve fraude sim, mas não por qualquer outra pessoa não, e sim pela própria Luciana. Eu fiquei com prejuízo, porque depois de ter entrado na justiça, eles ainda acreditam que fui eu mesma que fiz essas compras. O principal, Luciana conseguiu resolver. O nome dela está limpo. O próximo passo é esperar o julgamento do recurso para que as empresas indenizem a farmacêutica. A justiça brasileira tem tentado garantir ao cidadão cada vez mais o acesso à resolução de conflitos de forma rápida e prática. Um exemplo, os juizados especiais itinerantes. A justiça itinerante é uma previsão constitucional. Está na nossa Constituição exatamente para facilitar o acesso às comunidades mais isoladas. Quando você pensa a nível de Brasil, você vê, por exemplo, na Amazonas, nos estados que são grandes, a questões das cidades nos interiores, os ônibus são excelentes para isso. E nem só ônibus, a gente tem locais que utilizam barcos, tem locais que utilizam aviões para chegar até as comunidades isoladas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a cada semana o ônibus está numa cidade satélite diferente. A doutora Júnia conta que as demandas são muito parecidas com as que acontecem em qualquer outro juizado, como relações de consumo, negativação do nome no Serasa, acidentes de trânsito. Já em relação às resoluções, mais da metade é resolvida num curto período de tempo. Uma mudança bastante importante, principalmente pela informalidade do procedimento, né, que facilita a própria parte não precisar ter tanto conhecimento técnico para demandar. O atendimento é ótimo, né? Eu dou 10. Toda vez que eu sempre precisei, fui bem acolhida. Essa edição do Repórter Justiça chegou ao fim, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.